Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rielson Fragoso e hoje vamos iniciar uma série de vídeos de resoluções de questões da banca SES Gran Rio, com o intuito aí de preparação para o concurso nacional unificado, certo? Então, a sugestão de sempre, não só para esse vídeo, mas para qualquer vídeo que você vai estudar de resolução de questões, sempre tente resolver sozinho antes. Ou no mínimo pensar um pouco sobre a questão, se você não tiver nada para escrever, né? Não dá nem para rabiscar na parede, você pelo menos pausa, dá uma refletida, dá uma lida por você mesmo, tenta entender do que se trata o problema, né? Tenta esboçar aí, como que você abordaria esse problema, pelo menos, tá? Porque aí você já vai estar botando a sua cabeça para funcionar, tá bom? E ganhando repertório. E aí depois você pode dar o play e conferir a resolução, beleza? O PDF com as resoluções apresentadas no vídeo estará disponível na descrição, tá bom? Disclaimer rapidinho. As questões eu tiro lá do site do Que Concursos, tá? Eu tenho a assinatura mais básica deles, que, por sinal, eu recomendo, porque, pelo menos se você é concurseiro, vestibulando, ou então para militares, é importante você ter um banco de questões, porque resolução de questões é a principal forma de preparação, tá? No mínimo, tem que estar tomando 50% do teu tempo de estudo. A resolução de questões de provas anteriores. Principalmente se você já sabe a banca e você cai para dentro das questões daquela banca. Então, explicar um pouco o filtro que eu apliquei lá, né? Não tem muito filtro. Eu só fui em disciplina e selecionei duas disciplinas que estão separadas lá, né? Raciocínio lógico e matemática. Muitas das vezes vai ser indistinguível, né? Mas enfim, coloquei essas duas, escolhi a banca SES Gran Rio e só coloquei para excluir questões anuladas. Somente esses quatro. Esses 4 filtros que eu apliquei. Somente isso. Não selecionei nível, se é fundamental, médio ou superior, nem ano, nem nada disso. Só esses 4 filtros aqui. E aí isso dá para mais de 2.000 questões. E o quinto filtro, na verdade, é mais a organização das questões. Então ele vai me dar essas 2.000 questões, só que eu vou pegando das mais recentes para as mais antigas. Então todos os vídeos que eu fizer dessa série serão sempre baseados nessa ordem cronológica, indo das questões mais novas, mais atuais, para as mais antigas, tá? Então era só para explicar isso aqui também. E também para explicar sobre o áudio. Eu sei que o áudio dos vídeos não é lá essas coisas, tá? Claro que já melhorou muito em relação aos primeiros vídeos, mas o que acontece é que melhorou via software. Eu tenho uma limitação de hardware, no caso, né? Que o meu microfone ele é muito ruim, que é o microfone do headset, é o que tem. Então, o que eu aprendi a fazer é uma melhoria, é um tratamento desse áudio via os softwares, né? E eu ainda estou aprendendo, tá? Então, eu peço um pouco de paciência nesse sentido. Que as coisas vão melhorar. Tanto vou aprender, quanto estou me organizando para comprar um microfone melhor. Tá bom? E trazer mais qualidade nesse áudio aí. Mas, por enquanto, dá para curtir assim mesmo. Tá bom? Espero, né? Então, vamos pro vídeo.
Vamos lá, questão 1. Uma área retangular de 0,18 km por 0,16 km será usada como depósito para uma construção da Transpetro. O aluguel mensal do local é de R$ 500 por metro quadrado. O valor anual desse aluguel, em milhões de reais, será de... Beleza, então, uma questão simples, só tem que ter cuidado com a conversão de unidade, certo? Para cada resposta que você obter, você ter certeza ali que sabe de qual unidade você obteve aquela resposta, aquele valor que você obteve no cálculo. Então, primeiro plano, calcular a área do retângulo, para saber, né, a área do depósito. Depois, com base nisso, vou jogar essa função, essa resposta, lá na função do preço, que é R$ 500 por metro quadrado, né? Então, é uma função que varia, o aluguel mensal varia em função do metro quadrado da área alugada. Há uma taxa de R$ 500 por metro quadrado. Só que aí o primeiro cuidado, eu não posso calcular em quilômetro e jogar aqui na função como metro quadrado. Ou eu mudo aqui para quilômetro quadrado, certo? Aí ficaria 1 sobre 1000 vezes o que eu jogasse aqui. Ou eu transformo aqui em metro e jogo aqui sem precisar mexer em nada aqui, que é a opção que eu vou seguir. Depois disso, eu vou achar o valor mensal em reais. Aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 12 e obter a minha resposta em reais também. Só que aí eu só quero quantos milhões de reais está nessa resposta. E aí eu vou buscar aqui nas minhas opções, certo? Então vamos lá. 0,18 km equivale a 180 metros. 0,16 km equivalem a 160 metros. Tranquilo, né? Sabe que esse prefixo K aqui, prefixo quilo, equivale a uma potência de 10 elevado a 3. Então, se você trocar esse K aqui por 10 elevado a 3, você já vai deixar sua resposta em metros. Aí é só fazer essa multiplicação, 0,18 vezes 1000, né? 10 elevado a 3 é 1000. Que aí você vai obter 180 metros. E o mesmo aqui, tá? No final do vídeo eu vou passar uma visão para fazer essa conversão de modo mais intuitivo, lidando com os números decimais, tá? E frações. Bom, agora é calcular a área. É só multiplicar essa brincadeira aí. 180 vezes 160. Isso vai dar 28.800. 28.800 o quê? Metros quadrados, que é a unidade que eu trabalhei aqui. Passo 1 já foi. Passo 2, jogar lá naquela função que me foi dada e calcular o valor mensal do aluguel, tá? Muito simples, 28.800 vezes 500. Essa brincadeira já dá 14 milhões e 400 mil reais de aluguel mensal. Fazer uma kitnet na capital aí, né? Agora, aqui, ó, aqui é interessante. Aqui já podia, eu acho que nas opções já podia ter essa opção aqui, porque isso confundiria, certo? A pessoa já fez um monte de conta aqui, chegou, aí a cabeça bugou, acha que essa aqui já era a resposta que estava procurando. Aí ela vai lá e marca. Enfim, mas o examinador facilitou. Agora multiplicar esse valor por 12 para obter o valor anual desse aluguel, hein? Que é o que a gente quer. Que dá 172 milhões e 800 mil reais.
Agora já é uma casa com 2 quartos, né, varanda. Então, ele quer em milhões de reais o valor desse aluguel. Quantos milhões de reais eu tenho? Eu tenho 172,8 milhões de reais aqui. Então, é a alternativa C de casa, que é o valor do aluguel aí. Tá bom? Questão 2. Várias canetas coloridas estão sobre a mesa, algumas dentro do estojo e outras fora dele. Todas as canetas azuis estão sem tampa e sem tinta. Todas as canetas vermelhas estão sem tampa ou sem tinta. Todas as canetas que estão dentro do estojo estão com tinta. Todas as canetas verdes estão sem tampa. E todas as canetas roxas estão com tampa. Todas as canetas laranja estão sem tinta. Considerando-se que uma caneta com tampa é escolhida de dentro do estojo, qual é a cor da caneta? Bom, vamos desenhar nosso estojo aqui. Bonitinho. E já vamos pegar essa informação do estojo. Todas as canetas que estão dentro do estojo estão com tinta. Então toda a galera que está aqui dentro tem tinta. Tá? Tem tinta. Agora vamos analisar por cor. Azul. Quais são as informações que temos das canetas azuis? Todas as canetas azuis estão sem tampa e sem tinta. Ok. Vermelhas. Todas as canetas vermelhas estão ou sem tampa ou sem tinta. O que ele quer dizer? Que se ela está sem tampa, então ela tem tinta. E vice-versa. Se ela está sem tinta, então ela tem tampa. No caso da vermelha, ou ela tem tampa ou ela tem tinta. Ela não pode ter os dois. E também não pode estar sem os dois. Ela não pode estar sem tampa e sem tinta. Próxima. Verde. O que ele fala das verdes? Todas as canetas verdes estão sem tampa. Só fala isso. E todas as roxas estão com tampa. E, por último, as laranjas. Todas as laranjas estão sem tinta. E o que ele quer saber? Finalmente, considerando que uma caneta com tampa é escolhida de dentro do estojo, qual é a cor da caneta? Então, dentro do estojo está com tinta. Então, a caneta que eu peguei está com tinta e está com tampa. Agora, a gente vai confrontar essas informações com as que foram dadas no enunciado. Então, já sei que azul não pode ser, porque azul não tem tampa nem tinta. Então, já está fora. Verde, todas elas estão sem tampa. Eu tirei uma caneta com tampa e tem tinta, porque todas dentro do estojo estão com tinta. Então, verde também não pode ser. Laranja, sem tinta. Todas as laranjas estão sem tinta. Então, também não pode ser, porque se estava dentro do estojo, tinha tinta. Vermelha. Vermelha, ou ela tem tampa, ou ela tem tinta. Ela não pode ter os dois. Essa aqui, a caneta que
eu escolhi, tem os dois, tem tampa e tem tinta. Então, também não pode ser vermelha. Por eliminação, só sobra roxa. E, confrontando com a informação sobre a roxa, está coerente. Ele falou que todas as roxas estão com tampa. Ele não falou nada sobre tinta. Ele não falou nada que não tinha tinta. Ou alguma condição de ter tampa e não ter tinta para as roxas. Ele só falou que a roxa, todas elas estão com tampa. Então, a única possibilidade é que essa caneta seja roxa. Dentro dessas informações que foram dadas. Ok? Então, o gabarito fica letra E. Vamos lá, questão 3. Deseja-se arrumar um conjunto de 6 bolas coloridas em uma fila da esquerda para a direita. Nesse conjunto, há 3 bolas brancas, 2 bolas azuis e uma bola vermelha. 2 bolas da mesma cor são consideradas iguais, ou seja, se 2 arrumações diferem pela transposição de 2 bolas da mesma cor, então as 2 arrumações são consideradas iguais. Quantas arrumações diferentes existem? Essa segunda parte do enunciado dá uma embolada na cabeça. Mas, preste atenção. Isso aqui é idêntico a uma questão de anagramas. Já fiz isso, um vídeo sobre isso. No final do vídeo de questões, eu peguei, se não me engano, foi no vídeo do Sectran, da prova do Sectran, acho que teve anagramas. Com um pouco de vergonha, que eu confesso que eu não lembro qual o vídeo exato, mas eu acho que é do Sectran, da prova de Maricá. O conceito é o mesmo. O que ele quis dizer? Olha só, você olhando assim, aqui eu tenho a arrumação 1 e a arrumação 2. São 2 arrumações possíveis. Como assim 2 arrumações possíveis? É a mesma arrumação. Pois é, o que ele quis dizer? Que se você só alterar, certo, a posição dessas bolas aqui, ele quer da esquerda para a direita. Então, analisando da esquerda para a direita, essas 2 arrumações são iguais. E eu não quero contar arrumações que são iguais. Aqui já foi uma, beleza. Se essa aqui é igual, eu vou desconsiderar ela. Eu vou ter que descontar ela. Mas, por quê? O que poderia argumentar? Não é igual. Porque, por exemplo, vamos abstrair e vamos identificar cada bola. Cada bola vai ter uma identidade. Essa aqui é a bola branca 1, essa aqui é a bola branca 2 e essa aqui é a bola branca 3. Só para analisar as bolas brancas. Essa é a identidade delas. Então, nessa primeira arrumação possível, da esquerda para a direita, eu arrumei assim a bola branca 1, a 2, a 3, e aí veio a bola vermelha e as 2 bolas azuis. Que para o que eu quero dizer não importa em identificar elas aqui não, tá? Vamos supor que elas estão iguais aqui, 1 e 2, 1 e 2. Enfim, eu poderia na segunda possibilidade, ao invés de pegar a bola 3 por terceiro, pegar ela por primeiro. Então a bola 3 vem aqui, e a bola 2 vem aqui, e a bola 1 vem aqui, então está tudo trocado. Aí eu poderia argumentar, são arrumações diferentes. Essa bola aqui não é exatamente, é uma bola branca, tudo mais, mas não é exatamente a bola 1. Agora veio a bola branca 3 no lugar da bola branca 1. Mas é o que ele fala, não importa isso. Importa que se tem 3 bolas brancas nas 3 primeiras posições, né? A arrumação original tem as posições demarcadas da esquerda para a direita. Se tem 3 bolas brancas aqui, é indiferente se elas se permutaram entre si. É uma arrumação no total, é uma arrumação igual. Nesse exemplo aqui, a arrumação 2 é exatamente igual à arrumação 1. E eu não quero contar isso. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, como é que a gente
traduz isso matematicamente através da permutação. Então, a quantidade de arrumações vai ser eu vou pegar a quantidade de bolas, né? Que é justamente o número de posições, que são 6 fatorial. Elas podem se permutar nesse valor. E vou descontar as repetições. E como é que eu faço isso? Eu vejo quais bolas, quais cores são repetidas. E quantas repetições há. Tenho duas cores que se repetem, né? A branca, as brancas e as azuis. Quantas brancas tem? São 3. Elas podem se repetir 3 vezes. E quantas azuis tem? Há 2 repetições de bola azul. Então, eu desconto esse número de repetições como fatorial. Então, se há 3 repetições da branca, eu desconto 3 fatorial. E se há 2 repetições da bola azul, eu desconto 2 fatorial. Tá? E o desconto é feito dividindo o número total de possibilidades. Ok? Aqui agora é conta. A parte difícil acabou. Tá? Então, eu vou desenvolver esse fatorial convenientemente até o 3 fatorial. Porque a partir daqui eu já corto com 3 fatorial de baixo. E 2 fatorial é 2 vezes 1, né? É 2. Vou simplificar aqui. Esse 4 por 2. Então, fica 5 vezes 2, 10. Vezes 6, 60. Gabarito letra A. Então, há 60 arrumações diferentes para essas condições que foram dadas aqui. Tudo bem? Vamos lá, questão 4. Um consumidor foi ao mercado, comprou 1 kg de batata e 1 kg de cebola e pagou R$11. No dia seguinte, ele comprou 3 kg de batata e 2 kg de cebola e pagou R$28. No terceiro dia, ele comprou 2 kg de batata e 1 kg de cebola. Considerando-se que os preços não foram alterados durante esse período, que valor em reais o consumidor pagou no terceiro dia? Tá? Bom, questão clássica de sistema de equações, certo? Então, eu tenho na situação 1. Eu vou chamar o quilo de batata de B, tá? E o quilo de cebola de C. Então, eu tenho no dia 1 1 kg de batata mais 1 kg de cebola, totalizando R$11. Aí eu tenho lá no dia 2 3 kg de batata mais 2 kg de cebola, totalizando R$28. E aí a minha incógnita está no dia 3. Eu quero saber quanto que deu essa compra de 2 kg de batata mais 1 kg de cebola. Suave. O que naturalmente se faria é você montar o sistema dessas duas situações aqui, isolar uma ou outra incógnita, uma ou outra variável, né? E depois terminar de resolver o sistema e achar o valor de cada uma, e você substitui ele na terceira situação. Ok, isso aí é o padrão, mas eu não vou fazer assim. Vou pensar de um outro jeito, vou pensar por fatoração. Olha só. Você concorda comigo que essa situação aqui eu posso reescrever dessa maneira aqui, ó? 3b, b mais b mais b e 2c, opa,
C mais C igual a 28. Tá. Propriedade associativa da adição. Isso aqui é uma soma, né? De várias parcelas. Tanto faz eu somar B mais B, depois mais B, depois mais C. Ou então fazer B mais C, depois B mais C, depois mais B. Certo? Propriedade associativa. Então, convenientemente, sabendo disso, eu vou organizar dessa forma aqui, ó. B mais C, B mais C, sobra somar um B ali. Tudo isso está dando 28. Agora, observe, B mais C não equivale a 11? Sim, você me respondeu. Exatamente. Então, onde tiver B mais C, eu posso colocar 11. 11 mais 11 mais B. Olha que legal. Já fiquei com uma incógnita, uma variável isolada aqui. Ele transformou um 8 em um triângulo. Para ver como esse 8 está bonito. Pronto. Daqui eu já tiro o valor de B. Suave. 11 mais 11, 22. Vou tirar 22 dos dois lados, certo? Ou, como se diz por aí, jogar o 22 para lá, ele vai diminuindo. 28 menos 22, 6. Então, o quilo da batata é R$6. E usando a equação 1 também, para ser mais rápido e mais fácil, se B mais C é 11 e B vale 6, logo C vale 5. Concorda ou sem corda? Concorda, né? 6 mais 5, 11. Bateu. Agora é só pegar isso aqui e substituir na terceira situação e correr para o abraço. 2 vezes 6 mais 5 igual a x. 12 mais 5 igual a x. 17 igual a x. X é o quê? X é o preço em reais do terceiro dia, que é o que ele quer saber. Gabarito letra D. Tá bom? Então aí ficou um jeito bem mais divertido de se resolver essa questão. Tá? O jeito padrão seria para os sistemas, aí você usa o seu método preferido de resolver sistemas, mas eu acho importante, de novo, ganhar repertório. O triângulo ABC é retângulo em A. Sabe-se que o comprimento da hipotenusa BC é igual a 20 cm e que o comprimento do cateto AB é igual a 12 cm. Qual é a área, em centímetros quadrados, do triângulo ABC? Bom, primeiro cuidado que já se toma com as unidades. As medidas estão em centímetros, ele quer a área em centímetros quadrados. Beleza, não tem conversão nenhuma para fazer. Agora vamos ajeitar aqui. Ele falou que é retângulo em A. O que isso significa? Que aqui no vértice A desse triângulo que está o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Agora, tanto faz qual vértice eu vou escolher para ser o B ou o C. Tá? Bom, ele falou que a hipotenusa é 20 centímetros. Bom, antes vamos fazer uma observação. Até onde eu tenho percebido de geometria em concurso, não costuma sair muito de conceitos simples, né? É muito sobre área e não costuma sair muito disso. Então, na minha opinião, o mínimo que você tem que saber aí em geometria é algumas fórmulas. Geometria é bom que você tenha algumas fórmulas decoradas
para você ganhar tempo e ganhar essas questões aí de graça, que praticamente, na maioria dos casos, é quase só a aplicação da fórmula, tá? Não tem muito o que pensar. Aqui é um processo de 2 etapas aqui, né? Mas vamos só fazer essa recapitulação aqui. Por exemplo, a área do quadrado é o lado ao quadrado. O lado vezes de lado, certo? Se bem que aqui ficou um retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura. E aí, se você imaginar aqui, ó, se eu projetar esse lado CA para cá, certo? E esse lado BA para cima, eu vou formar um retângulo aqui. Então significa que esse triângulo retângulo, a área dele é base vezes altura sobre 2, tá? Isso para o triângulo retângulo. Mas o que? Tem que saber Pitágoras. A ao quadrado, a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. E cateto são os outros 2 lados desse triângulo retângulo, tá? E aí, talvez, o comprimento de uma circunferência, né? Que é 2πr, 2π vezes o raio. E a área de uma circunferência, que é πr ao quadrado. Acho que isso aqui é o básico de geometria para você estar afiado. Para concurso, pelo menos, né? Enfim. Vamos voltar aqui. Então, ele disse que a hipotenusa é 20, mede 20, e o lado do comprimento AB, que vai ser esse aqui, mede 12. Ele quer a área. Então, para calcular a área, precisamos primeiro achar antes esse lado x, certo? E aqui chega a ser chato, né? É a mera aplicação do teorema de Pitágoras para isolar esse x aqui e achar essa resposta. A hipotenusa ao quadrado. Uma coisa, sempre que você for usar uma fórmula, estiver fazendo um exercício, você repete a fórmula. Isso já é um modo de ajudar a decorar, certo? Repete a fórmula genérica, aí depois você faz as substituições. 12 ao quadrado mais x ao quadrado. (400) 144 mais x ao quadrado. Tiro 144 dos dois lados, vai ficar 256. Tiro a raiz dos dois lados, raiz quadrada, né? Aqui fica 16 e aqui fica x. Então, x mede 16 centímetros. Sabendo disso, agora eu posso calcular a área, porque a área é base vezes a altura sobre 2. Então, a área é 12 vezes 16 sobre 2. Simplifico aqui esse 12 por 2, fica 6. E 1, 6 vezes 16 dá 96 centímetros quadrados. Então, o nosso gabarito é a letra
D. O que acontece? Foi chato. Vamos ganhar repertório. Tem uma coisa nos triângulos retângulos, tem uma certa condição que define alguns casos particulares. Vou apagar isso aqui. São chamados triângulos pitagóricos. Um triângulo retângulo, para ser considerado pitagórico, ele tem que ter os três lados obedecendo essa condição aqui, né? E esses três lados têm que ser números inteiros. Porque às vezes dá de um lado ser, não sei, sei lá, 2 raiz de 2. Isso aqui não é um número inteiro, isso aqui é um número irracional, né, no caso. Então, ou então, sei lá, 3,5 a medida do lado. Então isso não é inteiro. Então não pode ser um triângulo pitagórico. Mas, por exemplo, esse caso aqui é. E nesse caso aqui tem uma situação interessante. Porque dentro desse conjunto dos triângulos pitagóricos, dá para dizer que tem um subconjunto aí, chamado dos triângulos pitagóricos primitivos. O que isso quer dizer? Que além dele cumprir essas condições, duas condições, ou seja, que os lados satisfazem essa relação aqui, do Teorema de Pitágoras, e que eles são todos os lados, todos os três lados são inteiros. Além disso, nos pitagóricos primitivos, todas as medidas, todos os lados são números primos entre si. O que isso quer dizer? Que eles não possuem divisor em comum. Por exemplo, o 4 possui como divisor o 4. Claro, excetuando 1, né? 1 divide todos. Mas, excetuando isso, se não houver outros divisores em comum, esses números são chamados primos entre si. Tipo, o 5 e o 7. Eles possuem divisão em comum? Além do 1, obviamente? Não. Então, eles são primos entre si. E nesse exemplo aqui, também 1 a 1, né? Cada um deles é primo. Mas, por exemplo, o 7 e o 15. O 7 é primo, o 15 não. Mas eles são primos entre si. Porque o 7 não possui divisor em comum com o 15. Entendeu? Então, um pitagórico também pode ser chamado de terno pitagórico, né? Essa condição. Um terno pitagórico primitivo cumpre, além daquelas duas situações, essa daqui, de todos os lados serem números primos entre si. E por que eu estou falando isso? Porque é o caso desse triângulo do exercício ser um múltiplo desse primeiro triângulo pitagórico aqui. Esse 3, 4, 5, né? Ele aparece muito até. Só que ele aparece não no 3, 4, 5, mas ele aparece como múltiplos. Perceba que se eu aplicar uma transformação nesse 3, 4, 5 aqui, nesse triângulo 1, aqui é o 2. Eu posso obter um triângulo semelhante a ele, ou seja, um triângulo proporcional a ele, a partir dele. Porque olha só,
quando ele falou que a hipotenusa vale 20, em um dos catetos vale 12, ele queria saber o segundo cateto, já dava para suspeitar, sabendo disso aqui. Porque, olha só, o 5, o 20 é múltiplo de 5, correto? Esqueci o WhatsApp desmutado, perdão. Tá. Aí a partir disso aqui, a gente consegue comparar e ver se esse triângulo é semelhante a esse pitagórico aqui. E por que isso? Porque se for, é muito mais fácil calcular o lado que está faltando. Que a gente já sabe que é 16 nesse caso aqui. Mas vamos fingir que não sabemos. Porque já que eles são semelhantes, ou seja, a suposição é que esse seja um múltiplo desse daqui. Né? Eu cheguei nesse daqui, o que isso quer dizer? Eu cheguei nesse original e apliquei uma transformação. Sei lá, eu vou dobrar o tamanho dele. Eu vou dobrar as medidas dele. Então, se eu aplicar a transformação dobrar as medidas desse triângulo aqui, significa que eu vou pegar cada lado e multiplicar por 2. E aí eu vou obter um triângulo 10, 8, 6. Esse 10, 8, 6 é um triângulo proporcional a esse daqui. Certo? O que isso quer dizer? Ser proporcional. Que se eu pegar cada lado correspondente, tipo hipotenusa sobre hipotenusa. Vou fazer isso aqui, ó. 2 sobre 1. Então, vou pegar a hipotenusa de um com a hipotenusa do outro. Hipotenusa de 2 sobre a hipotenusa de 1. 20 sobre 5. Ele sendo proporcional a esse, significa que cada razão dessa que eu fizer lado a lado, sendo, obviamente, o lado correspondente, tem que dar o mesmo número, tem que dar o mesmo valor. Isso é proporção, né? Isso é ser proporcional. Então, 20 sobre 5 tem que ser o mesmo valor de 12 sobre 3. E x sobre 4 também tem que dar esse mesmo valor. Que no caso aqui, esse valor é 4, né? 20 sobre 5 é 4. 12 sobre 3 é 4. E aqui x sobre 4 teria que ser igual a 4 também. Aí aqui tem o pulo do gato. Que você poderia perguntar, tá, mas você nesse caso aqui está assumindo que esse aqui é o maior dos catetos. Sim. Como é que faria para descobrir isso? Sabendo que esse cara aqui, esse triângulo 2, é um múltiplo desse aqui. Eu observei isso, tá? Se você observou isso, você pode vir aqui na hipotenusa e saber qual é o fator de transformação que foi usado para sair desse daqui para cá. Então, como ele já deu na hipotenusa, eu já pego da hipotenusa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o 20 por 5. E eu vou achar o quê? Vou achar 4. Então, beleza. Então, eu sei que a hipotenusa foi aumentada em 4 vezes. E como esse triângulo é proporcional a esse, essa transformação vai valer para todos os outros lados também. Então, esse lado AB, ele foi aumentado em 4 vezes. Ah, mas eu não sei qual
qual cateto ele corresponde, se é o 3 ou 4. A priori não, né? Então vamos chamar aqui de Y, para não confundir ele. Eu sei que agora ele está valendo 12, mas antes ele era Y. Ou ele era o 3 ou ele era o 4. Aí você resolve isso daqui. Divide os dois lados por 4, você vai achar 3. Então, o 12 corresponde ao lado 3, certo? Então, o x corresponde ao lado 4. Então, esse novo lado aqui, ele vai ter que ser o lado 4 aumentado em 4 vezes, que vai dar 16. Ok? Então, essa era uma das formas também de enxergar esse problema, que é uma forma muito mais divertida, né? Então, fica aí a título de curiosidade, mas na hora da prova a gente não precisa se divertir necessariamente. A gente pode ir pelos mais rápido ali mesmo, mas decoreba, que seria as fórmulas, mas aqui também está uma saída. Mais mirabolante, mas é uma saída. Olha só, a gente viu lá naquela questão número 1 da área retangular, né? E é uma questão que trabalhava muito com conversão de unidade. Conversão de unidade às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque tem aquelas regrinhas lá de você botar as unidades né, naquela tabelinha e você, eu ando para a esquerda, eu ando para a direita, tudo mais, aí ficar aquele quase com decoreba. Mas dá para ter uma ideia mais intuitiva aqui. Olha só. O que significa entender o significado desse número aqui? O que ele está dizendo? É um número decimal que está indo até a segunda casa aqui, né? Que é a dos centésimos. Aqui é décimos, primeiro, e aqui é centésimos. Então, isso aqui significa, em português, 18 centésimos de quilômetros. Ou seja, significa isso aqui, ó, 18 centésimos de quilômetros. Ou ainda, eu tenho 18 centésimos de quilômetro. Ou seja, o que significa o centésimo de quilômetro? Eu peguei 1 quilômetro e dividi por 100. Cada parte dessa divisão vai ser chamada de centésimo desse quilômetro. Ok? Então, tem aqui 1 quilômetro dividido por 100. Tem 1 centésimo de quilômetro. E aí, quanto vale 1 quilômetro? Eu sei que 1 quilômetro vale em 1000 metros. Então, agora, eu pegar 1 centésimo, eu vou descobrir o quanto que vale 1 centésimo de quilômetros em metros. Corta, corta. Eu fico com 10 metros. Então, o que eu obtive aqui? 1 centésimo de quilômetro equivale a 10 metros. Tá, e o que isso me ajuda? Ajuda aqui no seguinte, ó. Você não tem aqui 0,18 km? Tem. Ok. Isso não equivale a 18 centésimos de quilômetro? Sim. Você não sabe que 1 centésimo de quilômetro vale 10 metros? Sim. Então, ó, eu vou substituir esse centésimo de quilômetro por 10 metros. É equivalente, então posso só substituir. E pronto. Está convertido. 180 metros. Então, a partir... Percebe como
a matemática é mais fluida a partir do momento que você entende o significado das coisas. A partir do momento que você tem um domínio mais intuitivo. Você não fica preso a regrinhas e algoritmos de conversão e tudo mais. Porque isso, você esquecer na hora, você... Pronto. Eu não lembro aquela regra, eu não vou conseguir fazer. Não. É só você ter a absorção do conhecimento do conceito matemático de forma mais intuitiva, algo com mais essência, sabe? Com mais significado. Foi a abordagem que a gente fez aqui. E o mesmo raciocínio você poderia usar para outras situações, tá? Isso que é o legal. Você aprender a pensar numa situação que aí você vai ganhar repertório. É o ponto, é a tecla que eu fico batendo, né? De você, cada problema, você enxergar que ele está te fazendo ganhar repertório. Tá? Você não aprende a resolver só para aquele problema. Você ganha um repertório aí que você vai conseguir aplicar para outras coisas até fora da matemática, né? Enfim. Então, era esse ponto aqui que eu queria passar. Obrigado.